Profeta Jeremias, capítulo 38. Essa palavra aqui é fantástica. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Eu vou repetir o versículo. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Esse texto que eu li está em Jeremias capítulo 38, eu li só o verso 12. Foi o 12 ou foi o 13? Não, eu li o verso 13, tá? Ele está incluído dentro de um contexto que vai falar a respeito do episódio que Jeremias vai ser lançado dentro de um calabouço, que era um dos piores castigos que tinham na época para se colocar um homem. A característica de sofrimento e a característica de alguém que poderia morrer dentro de um calabouço era de uma forma terrível. Segundo a Bíblia, a gente sabe pelo menos 3 homens que foram lançados no calabouço. Se você conhece outro homem, você pode colocar aqui nos comentários embaixo, mas coloca também o versículo, ok? Mas os principais que a gente conhece são José, o apóstolo Paulo e Jeremias. Os 3 homens que viveram esse tipo de calabouço, que era um dos piores castigos da época. Tá bom? Eu não estou falando de cisterna, não estou falando de prisão, eu estou falando de calabouço, que era como se fosse um buraco no chão, uma profundidade gigantesca, como de um poço, em cima um pequeno espaço para tentar trazer ar e deixar a água descer sobre aquele ambiente, fechado às vezes com ferros ou com pedras ao redor embaixo, na profundidade, pedras na lateral, e em cima também com pedras e só com algumas frechas, pequenos espaços entre uma pedra e outra para que descesse a água. Por isso que na maioria das vezes era um local que tinha muita lama, porque a água vindo da terra formava lama e dependendo do tipo de calabouço era para mais de meio metro de lama. Tanto que o texto vai dizer que Jeremias ficou atolado na lama. Então, para você ter ideia mais ou menos desse tipo de sofrimento nessa época, uma pessoa não durava muito tempo nesse ambiente, morreria. Ou morreria atolado na lama, ou morreria de fome, porque eles deixavam a pessoa sem alimento. No caso aqui de Jeremias, a nação de Judá, ou a cidade de Judá, já estava passando por um problema de fome, já não tinha alimento, então Jeremias estava correndo um alto risco de morte aqui, né? Tanto que você vai ver isso durante o texto. E o que vai acontecer aqui na história? Jeremias profetiza para o povo de Judá, mandando o povo se entregar para os caldeus. Ele começa dizendo isso. Assim diz o Senhor. Eu vou ler até o versículo aqui que ele fala. Aquele que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo. Então Jeremias dá uma palavra profética mandando o povo sair da cidade e se entregar para os caldeus. A Babilônia estava dominando praticamente tudo ao redor, e Deus já tinha usado o profeta Jeremias dizendo que a Babilônia iria tomar a cidade e que não teria nada que o povo pudesse fazer para alterar aquele propósito, porque Deus iria levantar a Babilônia para dominar aquela cidade. Então Jeremias está dizendo para o povo, olha, não resistam, não lute, vão até os caldeus, se entreguem para eles, que vocês vão viver. Só que os príncipes do rei da época não ficaram satisfeitos com a palavra de Jeremias. Por quê? Porque a palavra do profeta, entre aspas, estava desmotivando os poucos soldados e homens valentes que tinham dentro de Judá. Porque, na verdade, Jeremias não estava falando da parte dele, estava falando da parte de Deus. Para que o povo pegasse aquela opção, que era uma opção de vida, indo até os caldeus.
Só que eles estão decidindo a querer ficar em Judá, a lutar por Judá, a resistir àqueles ataques. Só que não adiantava, amigo. Deus falou que a Babilônia ia invadir, Deus falou que a Babilônia ia dominar e ponto. Não tinha nada que eles poderiam fazer que iria alterar o destino deles, que já era propósito de Deus. Como eles não receberam uma palavra de Jeremias, eles foram até o rei de Judá da época, que era Sedequias, dizendo, poxa, a palavra desse cara aí tá vindo para desmotivar os nossos homens. Alguma coisa tem que ser feito. Aí olha o que os príncipes disseram: morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra. Ou seja, eles estão maquinando o mal do profeta Jeremias. Em vez de Zedequias ficar com a voz de Deus, que Deus havia falado através do profeta Jeremias, ele prefere agradar a opinião pública. Ele fala, então tire esse peso das minhas mãos e vocês fazem o que vocês quiserem. Eis que ele está na vossa mão, porque o rei não pode contra vós. Então, como Zedequias ele não quer ir contra a opinião do povo, a opinião pública, ele simplesmente coloca Jeremias na mão desses príncipes. E o que os caras vão fazer? Vão pegar o profeta e vão lançar o profeta dentro do calabouço. Jeremias vai para o calabouço e a Bíblia diz que quando ele é colocado no calabouço, não havia nada lá senão lama. Não havia água senão lama. E achou-se e atolou-se Jeremias na lama. Porque, como eu disse, o calabouço geralmente ele poderia ter uma quantidade muito grande de lama por causa da água que descia, como ele era um buraco feito no chão, e era profundo como se fosse um poço. Na lateral dele tinha pedra, ao redor também tinha pedra em cima, uma pequena brecha em cima para descer água com terra gerava lama. E segundo historiadores, às vezes tinha mais de meio metro de lama. E dependendo, isso eu estou colocando por baixo, porque tinha alguns que falavam que tinha até mais do que isso, ok? Então, a probabilidade do cara morrer ali, dentro de um ambiente como esse, era muito grande. Na verdade, muitos morriam, né? Tanto que você vai perceber que quando Ebed-Meleque fica sabendo que Jeremias está dentro do calabouço, ele vai até o rei Zedequias pedindo para que concedesse ele a possibilidade de tirar Jeremias do calabouço, porque ele era um profeta, não merecia isso, e que se não tirasse, ele iria morrer. Para você ter ideia da gravidade, olha o que está acontecendo aqui no texto, ó. E logo Ebed-Meleque saiu de casa do rei e falou ao rei dizendo, o rei, senhor, ó rei, senhor meu, agiram mal este homem e tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançaram no calabouço. De certo que morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há pão na cidade. Porque o que acontece é que eles estão passando por um período de várias invasões, várias guerras. Judá está arrebentada. Vai ser dominado pela Babilônia, não tem comida direito para o povo. Jeremias no calabouço, atolado no meio da lama, sem pão, vai morrer de fome. Então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Olha o que ele vai dizer. O rei vai ouvir a palavra do Ebed-Meleque e vai dizer para ele, ó, então vamos tirar Jeremias do calabouço antes que ele morra. Porque há uma probabilidade aqui dele morrer. O cenário aqui é caótico. Então, as horas aqui pode ter contagem regressiva para a morte do profeta. De modo que Ebed-Meleque vai agir rápido. Aí ele vai, procura o Ebed-Meleque, sai com 30 homens. Ele vai pegar alguns panos velhos e vai até o calabouço onde está Jeremias. Quando ele chega diante do calabouço, ele desce os panos velhos podres junto com uma corda para dar para Jeremias. Por que ele procurou panos para dar para o profeta? Porque se a corda pegasse apenas no corpo, na hora que puxasse Jeremias, ele iria sentir dor,
ele iria se ferir, ele poderia se machucar. E ele não sabia literalmente como Jeremias estava atolado naquela lama, se ele estava ferido, se estava machucado. Ok? Porque bem com saúde, certamente ele não estava diante de uma situação como essa. Então, ele manda alguns panos velhos, e ele mesmo diz, para colocar por baixo da corda. Então os panos pegariam por baixo e a corda por cima. Para quê? Para tirar o profeta do calabouço sem ele sentir nenhum tipo de dor quando puxasse a corda. Então, ao invés da corda pegar direto no corpo, ele colocou alguns panos velhos para ficar por baixo da corda e minimizar a dor quando Jeremias fosse puxado. Aí entra o versículo que nós lemos, que o texto diz: e puxaram Jeremias com a corda, e tiraram do calabouço, e colocaram Jeremias no átrio, e colocaram Jeremias no... Deixa eu ver aqui. E ficou Jeremias no átrio da guarda, e colocaram Jeremias no átrio da guarda. Existem algumas aplicações dentro desse texto aqui, que são de grande valia para a nossa vida nesse dia. E a primeira aplicação que eu entendo aqui do capítulo 38, a partir do verso 1, é essa. É quando o próprio profeta disse assim para ele, ó, quem ficar na cidade morrerá. Foi por causa disso que Jeremias foi levado para o calabouço. Porque ele profetizou aquilo que Deus mandou. E a expressão de Deus para aquele momento é: quem ficar na cidade morrerá. Por quê? Porque Deus queria dar uma oportunidade de vida para que eles se entregassem aos caldeus e vivessem. Só que o povo está decidido a querer ficar em Judá e lutar. Porém, Deus havia falado que os babilônicos iriam entrar na cidade e iria dominar todo mundo. Então olha a ordem de Deus: quem ficar na cidade morrerá. Em outras palavras, Deus está dizendo: sai, não fica. Porque se ficar, vai morrer. Ou pela espada, ou de fome e pestilência. Percebe que Deus está dando uma direção? Deus está mandando sair. Mas se alguém decidir ficar, vai sofrer. Não queira ficar em lugares que Deus te mandou sair. Se Deus mandou você sair, não fique. Porque se você ficar, você vai sofrer consequências violentas para a tua vida. Você não sabe o que está para acontecer, você não sabe o que está por vir. E Deus está tentando livrar você de uma situação para cuidar de ti. Porém, você está insistindo em ficar em ambiente que Deus quer que você saia. Amigão, se Deus mandou você sair, pega as tuas coisas e mete o pé. Porque esse ambiente está contaminando teu coração, esse ambiente está destruindo a tua vida espiritual, esse ambiente está destruindo a sua fé, esse ambiente está te colocando mais para baixo do que para cima. Então Deus sabe o que faz. Se Deus disse para você sair, não fique em lugares que Deus já mandou você ir embora. Me faz me lembrar de Sodoma e Gomorra, quando Deus falou com Ló: pega a sua família e sai da cidade. E ninguém olha para trás. Por quê? Porque Deus ia destruir a cidade. Deus está mandando embora, por quê? Porque Deus ia acabar com a cidade. Mas Deus quer preservar a família de Ló. Então, se Deus mandou sair, não fica não. Aí eu vou ficar para pregar, aí eu vou ficar porque eu tenho que falar de Jesus para ele, porque eu vou ficar... Cuidado, porque tem momentos que o nível de iniquidade dentro de um ambiente é tão perverso que em vez de você influenciar eles, eles vão te influenciar pelo pecado. É como Sodoma e Gomorra. Deus não mandou ninguém para ir lá pregar para tentar influenciar eles. Deus falou direto: eu vou destruir a cidade. Por quê? Porque tem iniquidade na cidade e já está pervertida. Tem momentos que Deus vai te levar para certos lugares para você mudar o ambiente, para você pregar a palavra, para você mudar a vida das pessoas. Mas tem outros momentos que você tem que ir embora. Não tem que ficar. Para essa ocasião, a direção de Deus é: arruma tuas coisas e vai. Porque quem ficar na cidade vai morrer.
Se Deus mandou você sair, sai. Se Deus mandou você sair daquela casa, sai. Se Deus mandou você sair daquelas amizades, sai. Se Deus mandou você procurar outro relacionamento, sai. Se Deus disse para você, cara, esse relacionamento vai continuar só levando você ao pecado, sai. Fica debaixo da direção de Deus. Olha o que Deus disse através da boca do profeta. Essa cidade infalivelmente será entregue à Babilônia. Em outras palavras, Deus estava dizendo através de Jeremias, eu vou cumprir a minha palavra. A opinião de vocês não vai mudar a minha opinião. O que vocês pensam não vai mudar o que eu vou fazer. Entende isso aqui? Eu vou cumprir a palavra independente das suas atitudes. Eu vou destruir a cidade, eu vou permitir a Babilônia entrar. Então não tem como combater com Deus, conflitar com Deus, resistir a Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer e ponto. Eu preciso me submeter à vontade dEle para experimentar as bênçãos dEle sobre a minha vida. Aí após Jeremias falar sobre isso, os príncipes começam a conspirar a morte de Jeremias. Porque para eles disseram que Jeremias estava enfraquecendo o povo. Na verdade, Jeremias não estava enfraquecendo os soldados que lá estavam. Jeremias estava falando a verdade. Profetizando a verdade. Mesmo sabendo que essa verdade iria lhe custar um alto preço. Mas ele continuou falando a verdade. Aí o rei da época, que era Zedequias, em vez de ouvir a voz de Deus, porque Jeremias estava falando, ele preferiu ouvir a voz dos homens. Está no texto. Ele preferiu escutar os príncipes. Ele preferiu agradar os homens. Só que é muito melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Porque quando você procura agradar os homens, os mesmos que hoje batem no teu ombro, amanhã eles vão te decepcionar. Os homens não são fiéis como Deus é. Os homens não cumprem a palavra como Deus cumpre. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, porque os homens mentem. Os homens enganam. Só que Zedequias preferiu agradar a opinião pública, ficar mal com Deus e ficar bem com o povo, do que ficar bem com Deus e mal com o povo. Zedequias preferiu ficar mal com Deus, mas ficar bem com o povo, quando na verdade deveria ser o contrário, ficar mal com o povo e ficar bem com Deus. Era o que Jeremias estava fazendo, não profetizando aquilo que os homens queriam ouvir, mas profetizando aquilo que Deus havia mandado ele dizer. O problema é que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas procuram agradar homens, bajular homens, satisfazer a vontade dos homens. Estão preocupados em realizar os desejos dos homens e não a vontade de Deus. E por mais que muitas das vezes a vontade de Deus para a minha vida venha contrariar as minhas vontades, eu devo ficar submetido à voz de Deus. E entender isso, que o propósito dele é melhor para a minha vida. Que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. É muito melhor estar debaixo da vontade de Deus. Aí Zedequias diz, então tá bom, eu coloco eles em suas mãos, faça com Jeremias o que você quiser. Eles vão pegar o profeta e vão colocar dentro do calabouço, um dos piores castigos que tinha na época. Por quê? Porque Jeremias falou a verdade. Porque Jeremias falou o que Deus mandou. A verdade, ela tem um alto preço. O ministério do profeta é isso. O ministério do profeta é calabouço. O ministério do profeta é perseguição. O ministério de profeta é sofrimento. Porque a gente está pensando que ministério é glamour. Não é isso? Ministério é avião, ficar voando para lá e para cá, aeroporto, jantares. A gente pensa que ministério é isso. Ministério é calabouço, é cruz, é espinho, é deserto, é crise.
E falar a verdade nos tempos onde uma sociedade só vive uma vida de injustiça e de mentira, você sofre muito mais. O preço que ele paga por ser profeta e falar a verdade é calabouço. De repente você está ouvindo essa palavra e está dizendo: nossa, mas eu sou tão fiel a Deus, eu procurei ser tão certo em tanta coisa, eu procurei fazer o que era justo, e mesmo assim fazendo o que é justo, eu estou sofrendo. Mesmo fazendo o que é certo, as coisas estão piorando. E eu vou dizer uma coisa para você: faz parte do processo de fidelidade de quem não abre mão dos seus princípios. Não espere nada em troca se você é fiel. O que sobra é o poço, o calabouço, a cruz. Se Jesus passou por isso, se os discípulos passaram por isso, se os profetas passaram por isso, por que eu e você não vamos passar? Numa terra onde a maioria fala mentira, quem decide falar e viver a verdade sofre um alto preço. Aí você percebe que nessa terra as pessoas aceitam muito mais a mentira, a bajulação, a injustiça, as coisas erradas do que fazer o que é certo. Experimenta fazer o que é certo. Experimenta fazer as coisas de maneira correta, maneira justa. Experimenta viver debaixo dos princípios da palavra, falar a verdade, você vai ter o choque da perseguição. O que sobra para ele é calabouço, porque decidiu falar a verdade. Mas ainda que haja calabouço, ainda que você perca a cabeça, ainda que seja um alto preço pago, todavia não deixe de falar aquilo que Deus colocou sobre os seus lábios. Porque sempre tem uma recompensa depois. Deus cuida dos seus. Jeremias vai para o calabouço, lançam ele lá, de modo que o texto vai dizer que Ebed-Meleque, quando fica sabendo que Jeremias foi para o calabouço, decide ir até o rei para tirar Jeremias de lá. Aí o texto afirma que Ebed-Meleque vai interceder por Jeremias. Quem é Ebed-Meleque? Entre aspas, um cara que é ímpio, que Deus levantou para tirar Jeremias do calabouço. Deus vai levantar pessoas para interceder por você. Deus vai levantar pessoas para te ajudar em momentos de crise. Deus vai levantar pessoas para te ajudar em momentos de escassez. E vou dizer mais: não se espante se essa ajuda não vier de crente. Não se espante se essa ajuda não vier de alguém da igreja, de alguém da tua fé. Não se espante, porque às vezes Deus vai usar um ímpio para abençoar o justo. Às vezes Deus usa pessoas que nem fé tem, ateu, gente que nem da igreja é, mas que vai ser usado como instrumento para te ajudar a sair do calabouço, para abençoar a tua própria vida. Aí você percebe que Ebed-Meleque vai interceder pelo profeta, porque todo profeta precisa de intercessores. Eu vou repetir essa frase: todo profeta precisa de intercessores. Não se acha aí super-homem porque você profetiza. Não se acha aí um super-homem porque você canta, porque você toca ou porque você prega. Não se acha o maioral porque você tem cargos dentro da igreja, porque todo homem de Deus precisa de alguém para interceder por ele. Todo Moisés precisa de um Arão. Davi precisou de um Jonatas. Jesus teve um Pedro, Tiago e um João que ficou ao lado dele, que ele disse que eram os mais íntimos, próximos dele. Todo profeta e homem de Deus precisa de um intercessor. Alguém que possa ajudar ele, alguém que possa estender a mão dele quando ele estiver numa situação que está preso dentro de um calabouço. Às vezes você pode até orar por você, mas você precisa de alguém que interceda por você. Como esse caso aqui,
de Ebed-Meleque, que foi até o rei para interceder por Jeremias. Aí Ebed-Meleque diz que esses homens agiram mal com Jeremias. Olha a expressão, esses homens agiram mal com Jeremias. Não é Jeremias dizendo para o rei, rei, esses homens agiram mal comigo. Não é Jeremias dizendo para o rei Zedequias, rei, esses homens fizeram mal a mim. É Ebed-Meleque dizendo para esses homens, ou melhor, dizendo para o rei, esses homens agiram mal com o profeta Jeremias. O que esse texto fala para nós? Jeremias não está se justificando. É Ebed-Meleque que está justificando Jeremias. Guarda isso. Quando você vive debaixo da dependência de Deus, você não precisa se justificar. Deus levanta alguém que você nem conhece para te justificar. Quando você vive uma vida de fidelidade ao Senhor, você não precisa ficar contando, falando o que fez e pá. Não. Deus levanta pessoas que vão te justificar, como é o caso de Ebed-Meleque, que vai até o rei para dizer, rei, esses príncipes agiram errado. Jeremias é profeta, é homem de Deus. Vamos tirar ele do poço, do calabouço. Ele vai morrer lá. Vamos ajudar. Você vai perceber que ele vai justificar Jeremias. Você não precisa ficar entrando em rede social para ficar se justificando. Você não precisa ficar entrando na internet para tentar dizer que você está com a razão. Você não precisa ficar se manifestando publicamente para tentar dizer que você está certo. Não. Seja fiel a Deus. E o próprio Deus levanta pessoas para te justificar. O próprio Deus se manifesta com a intenção de justificar você. Deus sempre levanta alguém para te justificar quando você se cala e fica debaixo da dependência de Deus. Aí o rei Zedequias vai dizer para ele, olha, sai agora e toma 30 homens com você e vai até o calabouço antes que Jeremias morra. Olha quantos homens o rei liberou aqui para sair junto com Ebed-Meleque. 30 homens. Jeremias foi lançado sozinho no calabouço. Mas Deus vai enviar Ebed-Meleque mais 30 homens para socorrer ele. Está vindo socorro aí. Você não está sozinho dentro desse calabouço. Está vindo socorro aí. Você não está sozinho dentro desse problema. Está vindo socorro aí. Você não está sozinho no meio dessa crise. Está vindo socorro aí. Você não está sozinho no meio dessas aflições. Está vindo socorro aí. Eu quero declarar essa palavra dizendo que Deus está enviando socorro para a tua casa. Deus está enviando socorro para a tua família. Deus está enviando socorro para os teus primos. Deus está enviando socorro para os teus pais. Você não está sozinho nesse processo. Porque Jeremias dentro do calabouço pode até pensar que não tem ninguém. E que porventura Deus tem esquecido dele. Mas está vindo socorro. Deus está mandando socorro. Pelo menos 30 homens. Para ajudar a tirar o profeta de dentro do calabouço. Está vindo socorro para ajudar Jeremias. Antes que ele morra. Olha, enviando socorro antes que morra. Sabe o que significa isso? Que Deus conhece o teu limite, cara. Deus conhece o teu limite. Então ele vai enviar socorro antes que morra. Deus não vai deixar morrer. Deus não vai deixar você atolado na lama. Deus não vai deixar você morrer de fome. Deus vai enviar socorro antes que você morra. Ebed-Meleque sai, pega alguns panos velhos e prepara junto com uma corda para lançar para Jeremias. Por que ele vai pegar trapos velhos, vai chegar no calabouço e vai dizer, Jeremias, coloca os trapos velhos debaixo da corda para você depois ser levado para fora do calabouço? Por que ele manda os trapos velhos? A resposta é simples. É porque se a corda tivesse
pegando direto no corpo do profeta, sendo puxado, ele iria sentir dor e poderia provocar feridas. Então os panos velhos que Ebed-Meleque achou no caminho foram para colocar por baixo da corda para aliviar as dores de Jeremias e minimizar a dor na hora que ele fosse puxado pela corda. Então você percebe aqui que os trapos velhos eram para aliviar a dor. Deus está mandando os trapos velhos, porque vai tirar o profeta com força do calabouço. Mas é necessário colocar os panos para que Jeremias não se machuque. Porque Deus não quer que esse processo te machuque. Eu vou repetir isso. Deus não quer que o processo te machuque. É por isso que Deus manda os panos antes, para você não se ferir, para você não se machucar, para você ser protegido na hora que Ele te arrancar do calabouço. Porque Ele vai te puxar com tanta intensidade, Ele vai te arrancar com tanta força desse calabouço, que é necessário os panos por baixo da corda para minimizar as suas dores. O processo não vai te deixar feridas, o processo não vai te deixar mágoas, o processo não vai te deixar marcas, o processo não vai te deixar dor. Você não vai ficar com marcas quando for puxada pela corda. Você não vai ficar traumatizada quando for puxada pela corda, porque Deus está enviando panos para aliviar a sua dor. Você recebe essa palavra? Deus está colocando panos para aliviar seu espírito, aliviar sua alma, para que você não fique com feridas, para que você não fique com sequelas, para que o processo não te machuque. Porque Deus não quer ver você ferido. É por isso que existem os panos. Porque Deus não quer que o processo te machuque. Aí entra o versículo que nós lemos, quando o texto diz que puxaram Jeremias para fora ou para cima do calabouço. Duas coisas você precisa entender. Primeiro, não existe poço tão fundo ou calabouço tão fundo que a corda de Deus não desça para te arrancar. Eu vou repetir isso. Não existe lugar tão profundo que você entre que a corda de Deus não desça para te arrancar. Não importa a profundidade da lama que você entrou. Não importa a profundidade do problema que você mergulhou. A corda de Deus é suficiente para te tirar de lá. Eu não sei qual é o nível de poço que você está, ou profundidade que você se atolou. Mas Deus está mandando uma corda até esse poço. Deus está mandando uma corda até esse calabouço e vai descer no lugar que você está para te arrancar desse processo. E não importa a profundidade, essa corda te arranca. Não importa a profundidade, essa corda te tira. Não importa a quantidade de problemas que você entrou ou as guerras que você está vivendo, essa corda vai te tirar de lá. Ele lança a corda para tirar o profeta. Jeremias coloca os panos por trás dos braços, por baixo dos braços, a corda por cima dos panos, e agora ele vai ser puxado para cima, para fora do calabouço. Por que estão puxando Jeremias aqui? Porque Jeremias sozinho não tem força para sair do calabouço. Porque se Jeremias conseguisse, ele sairia. Mas sozinho, ele não sai. Jeremias não tem força para subir. Mas quem está em cima puxando, tem força para puxar. Jeremias não tem força para subir. Mas quem está em cima tem força para puxar.
Então você não precisa ter força para subir. Você não precisa ter força para sair. Porque tem alguém que está ouvindo essa pregação e está dizendo: não tenho força para subir. Eu não tenho força para sair. Você pode não ter força para sair, mas Deus tem força para te puxar. Você pode não ter força para conseguir subir, mas Deus tem força para te arrancar. Você pode não ter força para sair dessa situação, e Deus sabe que você não consegue sozinho, mas Deus tem força para te puxar, e Ele vai te arrancar do calabouço. Ele vai te tirar desse calabouço. Porque ainda que você não tenha força para subir, esse Deus tem força para te puxar. Então segura essa corda que está descendo aí. Se agarra nessa corda, porque hoje é o dia que essa mão vai te tirar do poço. Hoje é o dia que a mão de Deus vai te arrancar do calabouço. E não importa a profundidade, Deus vai te tirar de lá e vai te dar força para você continuar e permanecer no propósito de Deus sobre a sua vida.